algo que todos nós confundimos como espiritual, e às vezes muitas vezes mas nem sempre é negligência. O que é negligência? É o ato de eu saber que tenho que fazer e não faço. Traduz para mim, pastor, preguiça. Negligência é preguiça. Existe preguiça espiritual? Sim ou não, amados? E muito. Sabe que tem que ler a Bíblia, mas não lê. Aí é lógico que o inimigo não vai querer que você leia a Bíblia. É lógico que o inimigo não vai querer, é claro que sim, você vai ter uma batalha espiritual para isso. Mas se você vencer sua negligência, você vai vencer, irmão. Tem dia que você vai, e aí a gente, por cremos e sabemos que os dons espirituais existem, a gente mede a nossa fé conforme a nossa própria sensibilidade espiritual ou o feeling daquele momento. Quando na verdade nós acabamos de cantar, não vou viver por aquilo que eu vejo. A gente precisa entender que muitas pessoas pararam o seu processo de crescimento por causa de negligenciar. Então combata a negligência. Ela é inimigo espiritual, mas também é inimigo físico. Combata a preguiça, irmão. Pastor, não sou uma pessoa preguiçosa, mas ninguém está aqui chamando ninguém de preguiçoso. Mas se tem alguma área na sua vida que parou de crescer, tem negligência ali, você pode ter certeza. Você não vai conseguir fazer tudo, mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Negligenciar alguma coisa é saber que eu posso melhorar naquilo, que o nível de inteligência que eu tenho já dá para eu chegar até lá, mas que eu não posso confiar nele, então eu vou buscar de Deus sabedoria. E se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai dar de vez em quando para vocês, que a Bíblia promete. Ele vai dar como? Abundantemente. E é nisso que eu digo para você e para mim, para nós combatermos a nossa negligência. Peça sabedoria a Deus, o qual não vai negar isso para você. Se nós formos entender intelectualmente somente inteligência e sabedoria, é muito parecido, sim ou não? Sim. Alguém é inteligente e alguém sabe, e vice-versa. Mas onde é que está a base da sabedoria? No QI humano? Não. No temor do Senhor. Isso faz o divisório. Isso faz a métrica entre quem é inteligente e quem é sábio. Se você teme a Deus, você vai ter certeza que tem algumas coisas que você está negligenciando. E aí, a gente tem que aprender com gente que sabe mais que a gente sempre. E se eu puder, primeiro eu aprendo com Jesus, mas também tem homens que vão te ensinar muito na vida. Pessoas que me influenciaram muito a mudar, porque eu tenho uma tendência natural, não sei se você tem, de negligenciar meu crescimento. Por quê? Porque eu venho de uma raiz de aprender teologia assim. Quanto menos você falar, mais humilde você é. Quanto menos você responder, mais as pessoas, olha que coisa boa, ele não fala nada, é quietinho, apanha calado. Bonitinho, né? Bate nele e não fala nada. Quanto mais você, menos você aparecer, crescer. Quem sabe Deus não queira para você, as pessoas espiritualizam negligência. Fala assim, não, quem sabe Deus não quer nem que você cresça. Fique no seu nível o resto da vida. Porque Deus se agrada quando você não é nada. E aí a gente tem a teologia de eu sou pó, meu pai, não, minha mãe poeira, meu pai poeirão. A gente não é nada. Será que é assim mesmo? Quando nós estamos olhando para Cristo, convém que Ele cresça e que eu diminua, 100%. Eu não quero de forma alguma competir com a glória de Deus, mas eu quero cumprir aquilo que Ele me chamou a fazer. É aí que está a sabedoria. É saber que eu não posso de forma alguma tocar nas coisas celestiais, para que eu possa crescer, eu tenho que seguir o processo. Mas eu não vou ficar no mesmo nível para sempre, achando que Deus quer que eu seja a mesma pessoa quando me chamou para ser transformado. É falta de deixar Deus trabalhar quando eu fico da mesma forma sempre. E por favor, eu sei que isso é um processo.
Que nem tudo que você está lutando, você vai conseguir de hoje para amanhã. Vamos deixar isso claro. Mas você não pode parar de lutar, diga amém, em nome de Jesus. Não vamos criar aqui uma teologia que se você não crescer, você não é ninguém. Não é assim, dessa forma. Mas não crescer frustra tanto você que você pode desistir no meio do caminho. Ou você não gatinha mais. A maioria de nós não usa fralda. Diga amém, em nome de Jesus. O pastor veio aqui, tem um problema de usar a fralda, isso não é um problema. Mas você não fica por aí subindo na cadeira e falando assim, eu quero papar. Você já pode cozinhar. Ou pelo menos comprar aquela pizza do Iceland, diga amém, em nome de Jesus. É nós. A gente precisa entender que existem crescimentos que têm que ser exponenciais. Você não pode ser o mesmo esposo para sempre. As irmãs digam amém em nome de Jesus. Você não pode, pensa. O mesmo sujeito enlapidado quando casou e agora até depois de 10 anos ser o mesmo esposo. A sua mulher está querendo dar cartão vermelho para você, que Jesus não permite, diga amém em nome de Jesus. Faltou crescimento. Minha mulher não faça isso. Aí a gente vai entender também que você não pode ser a mesma mulher que você 10 anos atrás, quando você casou. Ei, pelo amor de Deus. Eu não sabia ferver uma água, não pode fazer um miojo. Há níveis que você vai alcançando. Então, por favor, eu não quero aqui bater em você. Mas fala para o teu irmão, se você veio, você aguenta. Fala para o teu irmão, se você veio, você aguenta. Diga amém, em nome de Jesus. A gente precisa entender que o nível de crescimento precisa melhorar. Tem gente que é sempre a mesma pessoa do mesmo jeito. Com quem é que eu aprendi muita coisa na vida que me auxiliou demais? Marcílio, meu discipulador, Ludilene, discipulador da Sabrina, nos esticou a alma. Stretched up our minds. Esticou a gente. Peraí, vocês não podem ser o mesmo pastor, a mesma pessoa, o mesmo jeito. Pastor Eibe Uber, escuta o Eibe para você ver. Eu vou falar para você, se você parar na mesma situação que você está, quem está estacionado perdeu o tempo de Deus. Mas ultimamente eu tenho aprendido com um sujeito americano chamado Craig. O segundo nome me falha. Groeschel. Tinha indicado para você. Crente, pastor da Life Church, homem de Deus. E ele disse, a vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Eu fui ver também que o Craig foi base, que Deus abençoe o Eibe, o Marcílio, que é um homem que hoje trabalha com liderança a nível mundial, Craig Groeschel. Tem muita coisa de graça nele. Dá para comprar livro? Dá também. Sua vida sempre irá na direção daquilo que você está pensando. Se você determinou esse ano só para trabalhar, não fazer a obra, sabe o que está fazendo? Trabalhando e vindo num culto para resolver a sua situação hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A sua vida sempre está indo nos seus pensamentos mais fortes. Eu fiquei 3 anos estudando algo que eu pensei que eu nunca conseguiria. E de repente eu comecei a ouvir alguém falar assim, eu vou investir em você, eu vou ajudar você. Você vai sair dessa. Eu vou te colocar numa sala que só tem pessoas especiais para isso. De gente que vai conseguir, quanto que eu vou pagar? Seria 3 mil reais, para você é de graça. Fique quietinho lá dentro, vou te ajudar. Fala assim, mas de onde que vem esse auxílio? Porque lá atrás eu comecei a dizer, eu vou vencer isso. Eu vou começar a vencer. De repente, minha esposa, as coisas começaram a funcionar na minha mente, para que eu pudesse alcançar as coisas. Sabe por quê? Você está sempre indo em direção aos seus pensamentos mais fortes. Ei, se você veio para cá com a sua agenda totalmente lotada, foi muito difícil para chegar aqui e comprar qualquer um de nós, e se você acha que Deus não tem algo novo para essa semana, você está enganado, porque o nosso Deus é um Deus que todos os dias Ele renova a sua misericórdia sobre nós. A gente precisa se voltar aos pensamentos de Deus, que são mais altos do que os nossos. Eu falo isso com muito zelo, porque eu não quero subestimar o quanto você é de talento, ou de sabedoria, ou de inteligência. Cada um Deus deu uma porção mesmo. Eu reconheço para você que eu não sou dos melhores. Eu reconheço para você. Eu reconheço para você que tem dificuldade de aprender. Eu não sou igual a Sabrina. Graças a Deus pela Sabrina na minha vida. Aleluia. Qualquer rascada que eu estou, jogo na mão da Sabrina. Fala, é nós. Então, vamos lá, resolve. Mas Sabrina fala umas coisas que você não tem noção. Sabrina faz buraco em casa e põe blind. É ou não é, Luiz? Vai lá e põe um blind. Eu não consigo, vai lá e põe. Blind. Cortina. Eu vou parar por aí, que ela monta e desmonta até o carro se precisar. É uma coisa dela.
Eu não sou dessa forma. Mas eu não posso parar de imaginar, pensar. Porque pensamento tem tudo a ver com imaginação. Sim ou não? Que eu posso melhorar. E a maioria das pessoas estão jogando a maior culpa no diabo. Eu trabalho com libertação, sei que o diabo é terrível. Mas ele não pode te impedir de cumprir o propósito de Jesus. Ele não pode impedir você de ser um cristão melhor. Para com isso. De vez em quando é preguiça mesmo. É porque a gente não acorda mais cedo para orar. Porque tem oração aqui no culto. E o dia que você está de férias, que você pode vir orar uma hora, você não vem. Pastor, estou muito cansado. Não precisa ser todo, mas de vez em quando. Comece a se programar de vez em quando. Comece a sair do mesmo estágio, de vez em quando, pelo menos, para você começar melhorando. Não vai melhorar de uma hora para outra. É que a gente está tão ocupado com aquilo que a gente não devia fazer, com que aquilo que é para o nosso crescimento a gente não consegue fazer. Então, você está comigo? Já 10 minutos de introdução. Você me aguentou? Diga amém, em nome de Jesus. Vamos para frente. Hebreus 5. E a Bíblia fala sobre o que eu estou dizendo para você, não é somente o Craig Groeschel. Hebreus 5, no verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Muita coisa para dizer e difícil de explicar. Portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, pelo tempo que você já tem, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Preste bem atenção. Você já recebeu isso, está dizendo a carta de Hebreus, o autor de Hebreus. Ninguém sabe quem é, não sou eu que vou dizer. Aí, que você já devia ter crescido nessa área. Mas porque você não se esforçou naquilo, você vai ter que repetir o processo. E alguém vai te dar de novo um alimento de bebê, quando você já devia estar andando, correndo. Por quê? Porque você negligenciou. Que você aprendeu algo que você não pôs em prática. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Acabamos o texto. Está claro, dá para parar de pregar aqui sobre isso. Nós não crescemos muitas vezes porque nós não exercitamos aquilo que nós aprendemos. Nós não crescemos muitas vezes porque nós já devíamos estar melhores, 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, mas você ainda tem aquele negócio de um evangelho que somente é um evangelho da salvação, que Deus abençoe, eu sou salvo em Jesus, foi graça. Mas eu vou chegar a falar sobre isso com você. O evangelho é muito mais do que salvo, o evangelho é ser uma bênção, diga amém, em nome de Jesus. A primeira bênção é ser salvo, eu não negocio isso, mas para ser uma bênção que Deus me chamou. Então esse texto me traz algumas coisas. O primeiro deles é: tenha ouvido atento. Diga, ouvido atento. Está ouvindo uma pregação? Ouça mesmo. Não faz como eu, que muitas vezes eu coloco na velocidade 2 para ouvir as coisas. Parei com isso. Quando eu vou ouvir a palavra de Deus, não põe mais na velocidade 2 no YouTube. Pensa num cara acelerado, é ou não é? Eu. Como diz no Brasil, acelerado, é ou não é, irmão? Eu tenho que ter um ouvido atento. Se eu não tiver um ouvido atento, eu não vou começar a ouvir. Você vai ouvir uma pessoa ou outra. Perceba, quem quer muito conselho não quer fazer nada. Vamos dizer, quem quer muito conselho, vamos juntos? Quem quer muito conselho não quer fazer nada. Procura 1, 2, 3, 4, 5, quer saber quem resolve o problema, mas ninguém consegue, sabe por quê? Porque essa pessoa mesmo não quer fazer nada, tem um ouvido atento. Pastor, mas não é uma multidão de conselhos que se acha sabedoria? Sim, mas faça alguma coisa. Um ouvido atento. A segunda coisa que esse texto me mostra: tenha perseverança em aprender. Tenha o quê? Vamos dizer juntos? Tenha perseverança em aprender. Aprenda
até ensinar. Está aprendendo alguma coisa? Aprenda. Como ontem eu recebi uma mensagem do pastor Elias, eu não somente, mas a igreja, sobre excelência, se esforçar mais. Lembra do devocional de ontem? Aprenda alguma coisa até você ensinar. Daquilo que você faz, você já pode ensinar as pessoas? Está chegando ao nível que Deus quer que você cresça. Pastor, não, o que eu faço é só para mim, assim por diante. Querido, aprenda alguma coisa até você ensinar alguém. Esse é o Evangelho. O Evangelho você recebeu de Jesus e você ensina o Evangelho fazendo discípulos. Aprenda até você ensinar. Pastor, tem maior dificuldade de ensinar as pessoas. Não é somente isso, tem dificuldade de parar para aprender. Aprender direito. Porque quando você se torna técnico em alguma coisa, é muito fácil de você mostrar os caminhos para as outras pessoas. Aprenda até você ensinar. Qual a sua área? O que é que você está fazendo aqui? O que você faz na igreja? Levando discípulos. Aprenda até ensinar. Ensine as pessoas. Pastor, mas eu não tenho paciência com as pessoas. Deus teve com você. Fala para o teu irmão, foi muita paciência. Fala para ele, fala assim, foi muita paciência. Foi. Paciência. Para mim também. Terceira coisa que eu tenho que entender. Tenha fé na capacidade que Deus lhe deu. 3, agora eu sei. Tenha capacidade, você recebeu o dom de Deus. Diga amém, em nome de Jesus. Quem recebeu o dom? Levanta a mão, diga amém, em nome de Jesus. Por favor, você, minha irmã, tenha mesmo, tenha fé na capacidade que Deus te deu. Não vem para o culto somente para que você fique aqui não fazendo nada. Tenha capacidade de adorar. Tenha capacidade de participar. Tenha capacidade no seu trabalho de ser uma pessoa que as pessoas dizem, eu vou ficar perto de fulano porque as ideias são boas, porque a presença de Deus está sobre a sua vida. Tenha capacidade de crer naquilo que Deus te deu. Sabe por quê? Porque se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito, meu irmão, em nome de Jesus. Ele diz que seria isso. Eu tenho o D então para dizer. Não vou não, porque estou correndo muito. Bora, vamos falar logo para o D. A maioria das pessoas pensam em fazer alguma coisa difícil amanhã, mas nunca fizeram. Por quê? E aí nós começamos a falar sobre esse negócio de não negligenciar, não ser preguiçoso. Vamos dar um exemplo mais comum de todos? A dieta. Quem aqui já se comprometeu a fazer a dieta para perder peso? Levanta as duas mãos. Os pés. Bora, eu também. Quem falhou? Levanta a mão quem falhou. Quem falou assim, vou para a academia. Eu vou ser o bombado da família agora. Vou crescer os adolescentes, né? 2 meses depois. Me lembro em Londres. Acordei um dia, tomei a decisão. Vou para a academia. Ninguém me segura. Vou pagar em 12 vezes. Fui 12 dias. Então fiquei pagando o ano todo. Foi ou não foi, amor? Eu acho que a academia precisa de mais gente como eu. Não é? A gente precisa entender que se você não tem um projeto para amanhã, não vai acontecer, querido. Trabalhe com isso para amanhã. Que horas vai ser? Amanhã, tal hora, eu vou tomar um café. Bom, primeiro amanhã cedo, eu vou melhorar a minha vida espiritual. Então, amanhã cedo, quando for 15 minutos antes, se você acorda às 5, 4h45, vou pegar um café, vou pegar a Bíblia e vou buscar Deus como não busquei nos últimos 2 anos. E se esforce para isso. Porque senão não vai acontecer mesmo. Senão vai ficar na cama, Deus, está frio, Jesus. Eu não consigo fazer tudo o que eu falei para o Senhor, mas o Senhor me perdoa, né? Acho que o anjo põe a asa na cara e fala, de novo. Mesma conversa. Se você não começar a querer melhorar, não precisa ser, por favor, o cara da situação, mas se você não começar a melhorar, você vai esquecer de alguns princípios. A gente precisa quebrar situações que estão dentro de nós há muito tempo. E a maioria das pessoas está presa por pensamentos tão fortes que não conseguem desde a sua infância. Eles começam a acreditar assim, ó, fulano, melhor falo de mim, eu nasci, pensei assim muitos anos na minha vida.
Eu nasci com um limite de inteligência. Eu não consigo superar isso. Pastor Fábio é inteligente, é gênio. Então deixa as coisas mais difíceis para ele. Não deixa não, vai dar ruim, né? Aí a gente vai entender, não estou brincando, pastor. Quem também já pensou assim? Eu tenho um nível de inteligência que não pode ser quebrado. Eu não aprendo isso. Quantas vezes eu fui para a escola de inglês e acreditando que eu não ia aprender aquilo, sabe o que deu? Eu não aprendi mesmo, consegui. Porque o Daniel Guzman diz uma coisa: se você acreditar que você pode ou que você não pode, você está sempre certo. Como é que é isso, pastor? Se eu acredito que eu não posso aquilo, não vai dar certo mesmo. Tem jeito. Já vou começar acreditando que vai dar errado, presbítero. Então, mas se eu começar que vai dar certo, eu vou ter lutas e quem sabe eu não consigo da primeira, da segunda, terceira vez, mas eu vou acreditar num Deus que pode mudar a minha situação. E é isso eu falo como cristão. Eu não falo para você somente para você como pensamento. Tem gente que fala assim, eu vou ficar o dia todo falando, vou falar uma coisa boa porque eu vou falar. Fala assim, então irmão, vai logo, se você crê nisso, vai logo para as cabeças. Começa a falar o dia todo a mesma coisa. Sou Bill Gates. Pelo menos vai nessa, né? Não tem, só tem o Bill Gates. Não é isso que eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando que aquilo que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito Santo, vai te ensinar todas as coisas. Que Deus te chamou para uma vida que não é a vida que você sempre teve, como eu sempre pensei. Eu tenho um nível de inteligência que não pode ser quebrado, não aprendo isso. Eu não consigo passar disso. Quando eu começo a lutar contra isso, eu me sinto muito desgastado. Quando eu começo a viver de maneira diferente a isso, eu começo a sentir, não, então é melhor nem mexer com isso. Quem falou que não, querido? Porque isso não agrada a Deus. A gente começa a espiritualizar. Eu não posso ser uma esposa melhor, porque senão eu não agrado a Deus. E aí tem algo na vida que a gente vai aprender com Craig, e também que isso é muito interessante. São chamados de vias neurais. Diga comigo, vias neurais. O que via é? Rua. Não é rua, via é rua. É a rua que seu cérebro passa. Imagine você e eu também, que a gente entendeu que a gente tem que passar por uma fazenda todo dia. Na região onde eu nasci, também a sua, tinha muitas fazendas. Mas para eu ir para a escola, por exemplo, tinha que passar no meio de um pasto. Um pasto é um campo, field. E não era tão fácil, porque o pasto era alto. Mas as crianças começavam a passar por ali, e daqui a pouco tinha um caminho, uma via. Que se não fosse mantido, acabava. Mas que daqui a pouco ia passando, ou um carro ia passando por ali, e abria uma estradazinha no meio daquele. Eu acho que se chama de campo também, não é? É naquele campo. Durante muitas vezes da sua vida, você passou pelos mesmos caminhos. Durante muitas vezes na sua vida, você teve os mesmos resultados. Isso criou uma via neural. O seu cérebro começou a aprender com os seus próprios erros. Mas o cérebro não tem condição de tirar você dos erros. Quem te tira dos erros é o Espírito Santo. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, vias neurais muito comuns. Preste atenção, eu sei que isso aqui parece aula de faculdade, mas vai mudar a sua vida. Quero ouvir um amém, em nome de Jesus. Vai transformar você. Vias neurais dentro da igreja. Eu nunca vou vencer esse pecado. Ele está sobre mim há muito tempo, mais que eu tento, já jejuei, já orei, eu já fui discipulado, mas eu não consigo vencer esse pecado. Quando Romanos 5 diz que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você não pode aceitar esse pecado como se fosse algo normal, que toda vez ele voltasse na sua história. E aí, que eu entendo muito bem de maldição hereditária, que ela acontece mesmo. Mas se eu for repetição da história de alguém, eu já escolhi de quem eu sou a história. Eu sou a repetição da história de Cristo. Não é do meu pai, não é da minha mãe. Não, é de Cristo. Cristo em mim, que é a esperança da glória. Que eu posso sofrer nessa terra, mas eu tenho algo no céu para a minha vida. Que eu posso passar por dificuldades, mas os milagres de Deus vão fluir da minha vida. Que eu posso passar por situações difíceis, mas o meu caráter vai ser melhorado a cada dia mais.
Então, se você acha que tem um pecado, que tem um vício sobre você que você não consegue vencer, você pode, porque o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Vias neurais que as pessoas mais falam: os meus relacionamentos sempre acabam mal. E pode ser um espírito de destruição mesmo, pode ser um demônio aí. Mas a gente manda ele embora e você começa a se esforçar, começa a não negligenciar para que o seu próximo relacionamento seja o melhor da sua vida. Porque Deus não vai repetir histórias, Ele faz coisas novas. Está todo mundo comigo ainda? Se alguém for dormir, por favor, acorda ele em casa, não encosta que você dorme, né? Nunca terei a vida abundante. Essa que eu mais escuto. Nunca vou ter vida abundante. Porque quanto mais eu recebo, menos eu tenho. Quem já ouviu isso? Mesmo que eu receba mais, o negócio não funciona. Pode ser espiritual? Pode. Mas pode também ser uma via neural, ou seja, você aprendeu a passar pelo mesmo processo da vida. Ei, quando Jesus alcança alguém, essa pessoa está em pecado, adúltera, Ele fala: vai, não peques, vença essa vida. Sai do meio disso, vence isso. Felipe chega e fala: eu te vi debaixo da figueira. Foi antes de você chegar que eu já estava trabalhando na sua história. Eu tenho até mesmo tratado de pessoas, inclusive pastores, que falam assim: meu ministério nunca vai vencer, Marcelo. É verdade? Você crê nisso mesmo? Eu creio. Porque toda vez que eu cheguei até o ponto, caí, certo. Essa é a sua história, sim. E você acha que Deus está sendo guiado por ela? Ou é a palavra de Deus que diz que Deus é um Deus que traz novidade de vida? Vias neurais que também são colocadas sobre nós. Eu nunca vou conseguir vencer essa doença. Amado, você não consegue vencer? Eu creio que consegue, em nome de Jesus. Creia que Deus vai te dar uma saúde poderosa. E aí, a gente vai ter mais 15 minutinhos de palavra. E a gente sabe que Deus tem para a nossa vida um encontro poderoso. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios 2,16 diz que eu tenho a mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos. Vamos dizer junto, igreja? Nós, porém, temos a mente de Cristo. De novo? Nós, porém, temos a mente de... A última para ficar mais bonita. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você não tem uma via neural, você tem você tem a mente de Cristo. Você tem um Deus que pode transformar essa situação que está aí dentro de você há muitos anos. Então, se é algo difícil para ser feito, e tem coisas que eu tenho dificuldade, como já falei para você, continuo tendo. Como é que eu saio disso? Eu tenho que planejar isso. E não tem muito tempo para falar sobre isso, mas Lucas 14, 28 diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Deixa eu falar para você, construir uma torre, na época de Jesus é barato? Não. É fácil? Não. Já tinha pedra para você colocar e comprar? Não, mas geralmente não. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnear dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ei, quando você recebeu o Espírito Santo, Deus começou em você a edificar uma vida vitoriosa, abundante. Deus começou a edificar em você pensamentos de paz e não de guerra. Deus começou a edificar em você um tempo que você não conseguia pela sua própria história. Você e eu chegamos acabados, arruinados, mas Ele nos deu vida, nos ressuscitou em Cristo, e isso tem que ser bem edificado agora.
Isso tem que ser bem edificado em nossa vida. Não vai ser somente alegria, vai ter aflição, claro que vai. Mas no meio das aflições eu preciso aprender a edificar, porque eu não posso ser aquele que começou a edificar uma obra e parou no meio do caminho. Eu não posso ser aquele que retrocedeu. Eu não posso ser aquele que um dia recebeu um Cristo tão poderoso e hoje não consegue nem vir na igreja. Sabe por quê? Porque Cristo está em mim. Essa é a resposta. E ele não parou o projeto, ele não parou os princípios. Senta e edifica e fala: sabe o que é? Está difícil de construir uma torre forte no meu casamento, mas eu vou edificar. Está difícil eu edificar uma torre forte na minha vida financeira, mas eu vou edificar. Está difícil de eu sair do meio dessa situação que faz muito tempo que me pega, mas eu estou parando para pensar, estou parando para analisar, eu estou quebrando esses princípios malignos na minha vida, esses conceitos, essas vias mentais que o diabo foi colocando sobre mim, e eu vou edificar algo que vai glorificar a Deus em nome de Jesus. Eu vou edificar algo que vai tirar esse meu pensamento, ficar o resto da vida com o mesmo trabalho, com o mesmo salário. Amado, se você chegou ao seu melhor, saiba, Deus ainda tem algo mais. Você precisa começar a edificar isso para frente. Vão aparecer oportunidades, não saia daqui endoidando pensando que vai ser amanhã. Porém, você vai continuar um processo que Deus colocou de edificação, porque senão você vai perceber que vão passar os anos e a gente tem o mesmo clamor tão fraco de sempre, que devia ser restaurado, transformado na nossa vida há anos. Estou falando de coisas simples. Aqui não, mas no Brasil, é melhor dar exemplos do Brasil, porque ninguém que está no Brasil. Tem gente que está até hoje orando para que Deus responda se ele tem que trabalhar ou não. Amado, essa oração já foi respondida. Do suor do seu trabalho, você vai comer. Deus vai abrir a porta sim. Porque Ele disse que do suor do trabalho você vai comer. Então se você vai viver do suor do seu trabalho, por que Deus faria você desempregado? Você pode passar um tempo desempregado, claro, não quero que ninguém passe, mas você vai vencer isso. Mas aí a gente começa a dar histórias para a nossa vida, com os mesmos resultados. Fulano da minha família não consegue trabalho, o diabo tem atacado a nossa família terrivelmente financeiramente. Eu falei: eu sei, isso pode estar acontecendo mesmo. Nós vamos orar e jejuar, porque essas coisas espirituais não se vendem somente com a mente, não é? Tem que ser colocado em batalha, em xeque. Eu vou dizer para você, apesar de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Esse texto de Paulo quebra qualquer via neural. O que são vias neurais? Pensamentos que as coisas vão acontecer da mesma forma. Você sabia que os cientistas descobriram alguma coisa que a Bíblia já fala há muito tempo? Que a sua boca, a sua fala está ligado totalmente ao seu fortes mental. Ou seja, aquilo que você fala induz o seu cérebro a fazer muitas vezes. Os cientistas descobriram isso. Mas rapaz, porque eles não leram a Bíblia, não é? Que a Bíblia já fala sobre isso. Nós temos que melhorar. O 5 aí. A gente vai ter que melhorar a nossa vida como? A gente vai ter que melhorar a nossa vida com a nossa maneira de falar. Provérbios 18, 20 e 21. Eu estou quase encerrando. Do fruto da sua boca, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Eu diria, ou insatisfeito, né? Morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu. Como é comer do quê? Do seu fruto. Então, muitas das nossas derrotas moram debaixo do nosso nariz e em cima do nosso queixo. De novo, muitas das nossas derrotas moram debaixo do nosso nariz e em cima do nosso. O que é isso? Nossa boca. Eu aprendi a declarar que o Benjamin vai ser um grande homem de Deus. Eu tenho declarado isso sobre ele todos os dias, indo para a escola,
Pergunta por que você. Eu falo porque, com criança, por que tem que ir para a escola de novo essa hora? Porque você está sendo preparado para ser um grande homem de Deus. Eu declarei que Deus me daria uma esposa linda. Está ali sentada. Diga aleluia, amém, né? Você precisa aprender a declarar situações sobre a sua história. Eu me lembro quando nós deixamos São Paulo, vendendo todas as coisas. Confesso a você que eu estava com meu coração duvidoso, como qualquer um estaria. Não adianta mentir. Minha esposa diz: Deus vai nos abençoar. Eu falei: é verdade, eu preciso declarar isso. Quando nós chegamos aqui, entendemos a dificuldade da língua, de tudo, né? Para conseguir um trabalho. Nós sentamos na casa do pastor Elias, muito grato por tudo que ele tem feito e fez por nós. Amamos o senhor, pastor. Mas sentado lá com o computador, eu disse: eu vou procurar um trabalho, porque Deus vai me dar um trabalho que eu consiga fazer. Minha esposa também tem enfermidades, que eu consiga chegar lá. E aplicamos, e Deus trouxe isso. Você precisa começar a declarar. Sabe qual é o grande problema? Me perdoe, eu tenho visto tantas pessoas com uma fala tão negativa de si, que não tem como vencer dessa forma mesmo. São vias neurais tão estabelecidas por causa do seu próprio sofrimento. Eu coloquei a frase lá: sua fala está totalmente ligada à parte dominante do seu cérebro. É por isso que você fala para uma criança assim: ó, papai, papai, papai. E começa a falar papá, papá, papá. Daqui a pouco chega o papai em casa: papai. Porque a sua fala está totalmente dominante à parte. A sua fala está totalmente dominante, sua fala está totalmente ligada, à parte dominante do seu cérebro. Se você quiser ser uma pessoa que vença as situações, mais inteligente, no sentido de ser sábio, comece a falar melhor. Comece a agradecer a Deus. Se para você todas as coisas são ruins, amado, não vai ter outro fruto da sua boca, mas vai comer isso mesmo. É que é do fruto da boca que a gente vai profetizando, que a gente vai comendo aquilo, vai alimentando a gente. Ei, quando você falar de você, saiba que você tem falhas, que você precisa se arrepender diante de Deus todos os dias, mas que Ele te ama, e que Ele tem um propósito poderoso com você. Fique falando somente dos seus problemas, sabe o que você vai ser? Um problemático parado no meio da história. Fala misericórdia. Vai ser. Porque você está, lembra, suas palavras estão totalmente ligadas à parte dominante do seu cérebro. E aí o Espírito Santo fala: não quero isso para a sua vida, mas você continua afirmando aquilo, trazendo aquilo como verdade. Eu não quero que você passe por isso. Então, nessa manhã eu quero que você combata a negligência. Isso é um trabalho, amados. Ninguém melhora em 100% dia após dia. Eu também estou no processo, faz anos. Mas eu não posso mais negligenciar princípios. Eu não sou somente formado pelas minhas vias neurais. Eu tenho a mente de Cristo. Quem tem também? Quero ouvir um amém, em nome de Jesus. Eu não sou somente alguém ligado à minha história, por causa dos meus antepassados. Não, eu tenho um Cristo que pode mudar a minha história hoje. Eu não sou alguém que vai passar pela enfermidade sem cura. E como é que você pode afirmar isso, pastor? Eu posso afirmar biblicamente. Salmo 103. De 3 a 5. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades, que sara todas as minhas enfermidades, que redime a minha vida da perdição, que coroa de benignidade, de misericórdia, que farta a minha boca de bens, de sorte que a minha mocidade se renova como a da águia. Aplauda Ele por essa palavra. É Ele. Quando você estiver negativo na vida, achando que você não pode vencer, combata a sua negligência. Vamos fazer exercício junto? Coloque na primeira pessoa. O verso 3, por favor, de novo. Verso 3. Um atrás. Vamos juntos? Diga: é Deus. Bora. É Deus que perdoa todas as minhas iniquidades. Porque iniquidade é pecado que eu sei que não devia fazer.
Coloque a mão no seu corpo e diga: é Deus que sara todas as minhas enfermidades. Diga: é Deus. O próximo versículo, por favor, minha irmã, me ajuda, obrigado. Que redime a minha vida da perdição. É Deus que coroa de bondade e de misericórdia a minha vida. Quem é que vai te dar bondade e misericórdia? Deus. É Deus que farta. Bora? É Deus que farta a minha boca de bens. Sabe onde era normal se guardar os bens no Egito? Nos dentes. Está dizendo: é Deus que vai te fazer prosperar. Quero ouvir um amém em nome de Jesus. É Deus ou não é Deus? E de sorte que você e eu, como estamos ficando velhos, a nossa vida vai ser renovada como a da águia. Mas eu tenho uma coisinha para dizer, como conclusão. Você entendeu? Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Não confunda vias mentais com mente de Cristo. E como é que eu faço isso, pastor? Eu aprendo, você aprende, que eu não posso confundir missão com destino. Como é que é isso, pastor? Quantos aqui concordam que Jesus morreu para te dar um destino para o céu? Quem é que aceitou Jesus e vai para o céu? Se você não aceitou Jesus, não tem como ir para o céu. Ele te deu um destino. O destino é o caminho a seguir. O grande problema é que as pessoas aí sentam na igreja e falam assim: então tudo bem, a partir de agora, já sei que eu tenho um destino, o que eu faço? Venho para a igreja. Maravilha, tem que vir mesmo. Todo domingo, é isso mesmo. Mas eu não vou pregar o evangelho, eu não vou ir para a célula, para o lar de paz, eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu não vou, porque já estou salvo. Já que eu já estou salvo, eu vou trabalhar a semana toda, e quanto mais trabalho aparecer, menos no culto eu apareço, menos em Deus eu busco, menos de Bíblia eu leio, menos, até que eu chegue ao céu. É ruim, hein? O destino tem uma missão. A sua missão é pregar o evangelho todos os dias, dentro e fora de tempo. Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Pastor, eu trabalho muito, eu sei disso. Até te digo, deixa Deus entrar na sua carga horária para prosperar você, que quem sabe você não entendeu que Deus pode mudar a sua história. Peça a Deus um trabalho que você trabalhe menos e ganhe mais. Deus vai te dar, irmão. Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Peça a Deus, aí vê se não dá. Agora, se você trabalhar igual relógio de corda, lembra? Até parar, não aguentar, arrebentar, não vai dar certo. Qual que é a minha missão? É estar aqui dizendo para você que você vai vencer na terra. É dizer para você que as suas dificuldades, as suas lutas vão continuar, mas que Deus é que vai renovar a sua vida. Qual que é a minha missão? A minha missão é ser um marido melhor. A minha missão é ser um pai melhor. A minha missão é ser um trabalhador melhor e alcançar novas coisas. Por quê? Porque eu estou indo para o céu, é o meu destino. Mas enquanto eu estiver na terra, seja o Senhor a nossa força. Tem muita gente, eu até vejo uma teologia exagerada nisso. Mas não preocupa com a terra, não. Não luta por nada na terra, não. Não busca nada na terra, não. Amado, não vou focar na terra. Mas enquanto eu viver por aqui, eu vou ter que pagar a conta de luz, vai chegar, não vai? Enquanto eu chegar, vou ter que comer, vai chegar, não vai? Sim, então eu preciso ser uma pessoa que venceu a minha negligência. O céu é o lugar que eu quero chegar, que eu não barganho com nada na vida. Mas eu só tenho uma coisa a falar para vocês. Na terra você tem uma missão. Assuma a missão. Assuma a missão. É o que Jesus disse. É hora da gente falar, sabe, Deus, eu não aceito negligenciar mais. Fala, pastor, mas eu não tenho idade para isso. Quem te falou que não? A Bíblia está mostrando que você vai se renovar como uma águia. 40 anos, troca o bico, as unhas, as penas, para voar mais. Já tem gente que está trocando o bico 2 vezes. Aleluia, graças a Deus. Continue.
Deus continua sendo contigo. Feche os seus olhos.